texto aqui, quero ministrar uma mensagem para você bem rápida, não vou demorar, como eu tenho feito em todos os cultos nossos. Nós estamos falando nessas 7 semanas sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Sobre os 7 Espíritos de Deus. Lembrando que os 7 Espíritos de Deus, se você olhar aqui, ó, se você olhar ali, você vai ver. Me empresta aqui esse negócio, Arley. Você, pastor, por favor. Se você olhar para isso aqui é um candelabro, tá? Isso aqui é um candelabro. Ele, no tabernáculo, ele tem 7 velas, né? Ou 7 fogos. A Bíblia diz que o fogo desse candelabro, ele não se apaga dia e noite. Esse candelabro aponta para Cristo. E aponta também para os 7 Espíritos de Deus. Aponta para os 7 Espíritos de Deus. Só que se você for olhar a peça, você vai olhar a peça inteira, vou pôr aqui. Se você for olhar a peça inteira, ela são 7 chamas, mas estão todas unidas em uma só. E a Bíblia diz que esse fogo do altar, ele não se apagará. Como nós viemos estudando sobre os 7 Espíritos de Deus, nós já falamos do Espírito do Senhor, já falamos do Espírito de sabedoria, já falamos do Espírito de entendimento, e hoje nós vamos falar do Espírito de conselho, porque o Espírito Santo, ele é o nosso maior conselheiro. E a Bíblia diz assim em Isaías no capítulo 11, no verso número de 1 e 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje nós vamos falar de fato do Espírito de conhecimento, aliás, de conselho, o Espírito de conselho, manifestando esse Espírito de conselho, esse Espírito de Deus que se manifesta sobre a sua vida. Eu disse aqui que Deus é um só, mas Ele tem vários nomes, e quando você precisa da ação extraordinária de Deus, você precisa fazer a oração certa, para o momento certo. Se você precisa de cura, você não pode falar, você não deve, não é que você não pode, você não deve falar assim, ó, Deus me cura. Não, faz uma oração mais focada, dizendo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, é Jeová Rafá? É? Jeová Rafá, o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara. Então, Senhor, manifesta nesse momento a tua cura. Olha a diferença. Senhor, cura meu marido. Olha a diferença da oração. Você está orando a palavra, você está pedindo para Deus se manifestar através da palavra que Ele disse. E se tem uma coisa que Deus não pode ir contra, é a sua palavra. Então, tudo que está escrito, tudo que Deus disse, Ele precisa cumprir. Quando Abraão diz que Deus é o Jeová Jirê, o Deus provedor, é porque no momento da oferta, no momento de matar o filho dele em sacrifício a Deus, Deus aparece, dá para Abraão um carneiro, um cordeiro, com o chifre enrolado na cerca, e aí Deus diz, não mate o menino, eis aí a oferta. Quando o menino pergunta da oferta, Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Presta atenção, olha aqui. Quando o menino pergunta, ele fala assim, Deus, aliás, Pai, está aqui o altar, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê a oferta? Aí Abraão responde assim, Deus proverá. Ele está falando assim, ó, o Jeová Jirê, o Deus provedor, proverá para si a oferta.
Então, por isso que quando nós falamos de oferta, quando Paulo diz que o Espírito Santo é que propõe a oferta, você não pode ofertar o que você quer, você não pode ofertar o que você quer dar, porque quem propõe a oferta é o próprio Deus, porque é Ele que sabe a oferta que Ele quer. Eu vou dizer de novo. É Deus que sabe a oferta que Ele quer. Por isso Ele é o Deus provedor. Mas a oferta que Ele quer e que Ele vai pedir para você, é uma oferta que Ele sabe que vai abrir portas na sua vida. Então, preste atenção, Arley, quando o Jeová Jireh chega para você e diz assim: Nicole, dá uma oferta de R$1.000. O Jeová Jireh, não foi ele que pediu? Ele vai prover a oferta, porque a oferta não vem de você, vem dele e para ele. E ele está pedindo R$1.000 porque ele sabe que esses 1.000 é o que é necessário para abrir uma porta no seu futuro, porque a oferta pode sair do seu bolso, pode sair das suas mãos, mas ela não sai da sua vida. Então nós precisamos entender que essa manifestação do Espírito de Deus, ela precisa estar presente na sua vida todos os dias. Não só o Espírito do Senhor, não só o Espírito de sabedoria, não só o Espírito de entendimento, mas também o Espírito de conselho. Mais do que andar no Espírito, é andar no tempo certo, é andar na direção certa, é andar no conselho de Deus. Porque tem gente que anda, tem gente que faz, tem gente que compra, tem gente que vende, tem gente que casa, tem gente que separa, tem gente que compra uma mula, tem gente que compra um jegue, tem gente que, compra um sapato, compra uma casa, tem gente que, faz tantas coisas. Mas eu preciso que você entenda, mais do que fazer tantas coisas, é fazê-las debaixo do conselho do Senhor. Tudo que você for fazer, faça debaixo do conselho do Senhor. Não adianta você andar adiantado. Tem gente que fala assim: estou na correria, pastor. Aí nós vamos olhar para a Bíblia. Jesus nunca correu. Eu te desafio, eu te dou meu iPhone, se você me mostrar um lugar na Bíblia onde está escrito que Jesus correu. Não correu. Jesus nunca correu, mas Jesus também nunca chegou atrasado. Marta e Maria diz para Jesus assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que Jesus olha para ela e diz assim: ah, minha filha, eu sou o Senhor do tempo, eu não chego atrasado. Tem gente que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Tem gente que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então nós precisamos andar nem adiantado e nem atrasado, nem na correria demais, mas também nem atrasado demais. Nós precisamos andar no tempo do Senhor. E para andar no tempo do Senhor, você precisa andar debaixo do conselho do Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: quanto ao que Deus tem para a sua vida, está atrasado ou está adiantado? Já passou o tempo? Você já perdeu as oportunidades? Ou você ainda está diante das oportunidades? Como está o seu chamado? Como está o seu ministério? Como está a sua vida? Seu casamento, sua vida financeira? Ela está dentro do tempo de Deus ou está fora do tempo de Deus? Quando eu olho para mim, eu me lembro, quando eu tinha 12 anos, eu fui tinha 12, tinha 6 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui com a vovó Ducha e com a irmã Risoleta.
eram as duas amigas da igreja. As duas, cabelão comprido, um cocão grande. E todo domingo eu ia para a escola dominical com elas. E um dia, na reunião da escola dominical, uma irmã disse assim: esse menino vai ser um pastor. Olha tanto que ele é bonitinho. Ele vai ser um pastorzinho, porque a vovó colocava botinha em mim, calça comprida, camisinha manca comprida, para mim ir para a igreja com ela. E aí a gente fala assim: esse menino é bonitinho demais. Eles acertaram, não é raro. Falei assim: esse menino vai ser um pastor um dia. Ele vai viajar o mundo inteiro, ele vai pregar o evangelho para muitas pessoas no mundo inteiro. 6 anos. Se eu olhar para mim hoje, com 50 anos, eu já poderia aposentar. Eu já poderia passar o cajado para o André Felipe, ou para o Lucas, né? Ou passar o cajado para quem quer que seja aqui, para os mais novos. Eu já poderia me aposentar. Por quê? Porque naquilo que Deus disse quando eu tinha 6 anos, já se cumpriu. Eu me converti, eu me tornei um pastor, eu viajei, não vou falar que viajei o mundo inteiro, mas viajei em vários lugares do mundo, pregando o evangelho. Então, se eu olhar para mim, será que já cumpriu a promessa de Deus para mim? Será que eu já posso parar? Porque a lei, essa geração não é mais para nós. Essa geração não é mais para mim, para você, não é mais para o Barone, para o Jacó, não é mais para o Márcio. Essa geração é para o Dudu, que usa calça apertadinha, cabelinho navalhado, né? Barbinha feita. Essa já é para você. Sabe, irmãos? Mas mesmo assim, eu preciso ainda buscar o conselho do Senhor. Mesmo assim, eu ainda preciso buscar em Deus. Olha o que Jesus disse em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, esse Espírito do Senhor que vai vir do céu, ou que veio do céu, já veio e agora ele habita em mim, ele habita em você, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. O que você precisa fazer? Pedir conselhos para ele, falar com ele. Senhor, eu estou no momento certo, eu estou na decisão certa, eu estou caminhando no tempo certo, eu estou dentro do propósito do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção que dele recebeste. Esta unção está falando do Espírito de Deus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Jesus está falando dos últimos dias, João está falando dos últimos dias. Está falando dos falsos profetas, está falando das pessoas que se levantariam em nome de Deus para dizer que era Deus e não é. Estava falando das curas, das coisas mirabolantes que iriam acontecer. Então, olha o que João diz para a igreja. Olha, vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo, ele está em você, fique nele, busque conselho nele, porque ele vos ensinará todas as coisas. Sabe, irmãos, nós temos o espírito de conselho que nos ensina, que nos mostra, que nos direciona. E eu digo para você, naquela hora quando não há ninguém mais, quando eu conversava com o Bolsonaro lá em Brasília, ele dizia para mim assim, ele falou: pastor, tem dia que eu ando nesse salão aqui, de madrugada sozinho, não tem ninguém, não tem ministro, não tem assessor, minha mulher está dormindo, está o guarda lá fora, e eu estou aqui pedindo para Deus o que fazer. É nesses momentos, irmãos, quando você está sozinho, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, quando o seu pastor não atende a ligação, quando o seu irmão não te liga, quando você liga para alguém, ele não atende, quando você manda a mensagem não dá visualizada, e você diz: o que eu vou fazer? Olha, João manda você olhar para dentro de você, que a unção está em você, e ela vai te dar um conselho do que fazer e de como fazer. Agora,
Para você ouvir a voz desse espírito de conselho, depende da sua comunhão com Deus. Alguém me perguntou: pastor, como que o senhor ouve a voz de Deus? Eu estava aqui sentado na hora da oferta, eu trouxe a minha oferta, R$20 para dar. O Espírito Santo falou assim: não, você não vai dar essa oferta, você vai dar essa oferta e diga para sua filha dar essa oferta. Eu escrevi a oferta no papel e mostrei para ela, falei: você crê? Ela falou: creio. Eu falei: então dá de oferta. Como que eu ouço a voz do Espírito? No meu espírito. Pastor, onde está o espírito meu? O homem, corpo, alma e espírito. Eu já ensinei isso aqui na semana passada. Então você precisa treinar a sua comunhão com Deus, para que você ouça a voz do Espírito Santo. Como que eu treino a minha comunhão? Através da oração, através do jejum, através da palavra, através do culto, através da campanha de 21 dias, vindo na oração, vindo na vigília, vindo no jejum, indo para o encontro, fazendo as coisas com Deus e para Deus. Quando a viúva foi procurar Eliseu, porque naquela época, no Antigo Testamento, o homem não tinha o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo não habitava dentro dele. E aquela viúva estava desesperada, os filhos dela iam ser presos. E aí ela diz: o que eu vou fazer? Eu preciso de um conselho. E ela procura quem? Ela procura o profeta que tinha o Espírito do Senhor. Só o rei, o profeta e o juiz, o rei, o profeta, os sacerdotes, tinham uma manifestação do Espírito sobre a vida deles. E aí Eliseu, como profeta, diz: olha, vai para casa, pede vasilhas emprestadas, fecha a porta, deita azeite nelas até encher todas. Ele deu uma ordem, ele deu um conselho. Ela foi, seguiu o conselho, pegou as vasilhas, encheu de azeite. Quando tudo estava cheio, ela falou assim: e agora, o que eu vou fazer com tanto de azeite? Sabe o que ela faz? Ela procura outro conselho. Ela volta no profeta de novo, e o profeta: agora você vai, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Sabe, irmãos, Salmo 73, 24 diz assim, ó: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Guiar-me-ás, diz o salmista, com o teu conselho. Salmo 16, 7 diz assim, ó: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Salmos 33, 11 diz assim, ó: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração é de geração em geração. Então, o que prevalece é os conselhos do Senhor. Provérbios 8,14 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Você vai ver o espírito de fortaleza. Aqui você vê o espírito de conselho, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento e o espírito de fortaleza. 4 espíritos se manifestando num versículo. Pastor, como que eu defino Deus? Eu vou te mostrar Deus. Eu vou te mostrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito em um só versículo. Jesus entra na água para se batizar. Diga comigo: Jesus, o Filho. A Bíblia diz que quando ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele. Fala comigo: o Filho e o Espírito. Pronto, 2. E Deus? Deus diz assim: aí aparece uma voz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então você está vendo o Deus se manifestando de 3 formas diferentes, no mesmo versículo. Então isso é Deus, isso é Deus. Olha o que diz em Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro.
Diga assim comigo, fala assim comigo. Bate no seu peito e diz assim: Espírito Santo, que habita em mim, o Senhor é o meu maior conselheiro. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é uma coisa... eu fico até assim, apaixonado pela palavra. Então eu quero te pregar, agora eu quero pregar para você, em 3 minutos, 3 coisas para você ser bem sucedido. Primeiro, aprenda a ouvir o conselho do Senhor. Vamos dizer juntos? Diga: eu vou aprender a ouvir o conselho do Senhor. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Eu não sei qual é o seu propósito, irmão. Talvez você tenha propósito de comprar um jegue, comprar uma mula, comprar um Maverick, comprar um Fusca, né, uma BMW. Talvez você tenha propósito de ir embora para o Japão, para a Austrália, né? Talvez você tenha vontade de comprar uma casa, sabe, lá no Manso, comprar uma lancha, comprar um avião. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu quero saber se este é o conselho de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, você pode fazer muitas coisas para Deus sem Deus. Você pode fazer muitas coisas sem Deus ter te mandado fazer. É igual quando algumas pessoas chegam para mim, né, e dizem assim: pastor, trouxe um bolo para o senhor de cenoura com cobertura de chocolate. Aí eu vou dizer assim: eu sou bonzinho, irmãos. Eu vou dizer assim: obrigado, irmã, que Deus abençoe. Esses dias como é que é o nome desse menino mesmo aí? Está do seu lado aí, Ever? O Renan. Levanta a mão aí, Renan. Esse guri magrinho, que você não dá nada para ele. Esse menino faz um bolo, né, Quan? Esse menino faz um bolo de leite ninho, que lá em casa, sabe o que eu fiz? Eu escondi ele dentro da geladeira, atrás das verduras. Agora, se você me der um bolo de cenoura com chocolate, eu vou dizer para você assim: obrigado, irmã. Mas Deus, olha só, quando você chegar no céu e disser assim, no tribunal de Cristo: Senhor, eu fui para o campo, escolhi a melhor vaca leiteira, tirei 50 litros de leite, peguei o melhor chocolate da Suíça e fiz um bolo de chocolate para o senhor, toma o bolo. E Deus vai dizer para você assim, talvez: mas não disseram para você? O que, Senhor? Você não leu na minha palavra? O que, Senhor? Eu não como bolo de chocolate. Eu, por educação, vou aceitar, mas Deus, não. Então cuidado, que você pode estar fazendo muitas coisas para Deus, mas sem a direção de Deus, sem o conselho de Deus. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. Segundo, busque conselhos maduros. Fala comigo: busca conselhos maduros. Então diga assim comigo: o Jacó, o Barone, seu Mateus, Dona Marlene, Pastor Arley, o Clóvis, o Wilson, Antônio. Quem mais é aí? Quem mais aí? Quem tem mais de 50 aí? Quem mais tem mais de 50? Dona Nilza, Pelé, Jusce. O que a Bíblia está dizendo para você? Busque conselheiros maduros. Olha o que diz Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros, não é na multidão da roda da pizza, não é na multidão do churrasco, não é depois do culto com o irmão no corredor. Não. Tem gente que acaba o culto, chega para mim e fala assim: pastor, eu preciso te contar um negócio, pedir um conselho de algo muito importante. Eu fico pensando assim: o que pode ser tão importante para uma pessoa
depois do culto, que eu já falei 40, 50 minutos, estou com a garganta seca, esgoelado de sede e de fome, quero entrar para a sala VIP e comer alguma coisa, e ela quer contar uma coisa tão importante. Se é tão importante, marca um horário. Mas eu não posso esperar. Irmãos, vá lá no gabinete, vamos conversar, vamos sentar. A Nilma vai preparar um café para a gente, né, Nilma? Daquele delicioso, uma água gelada. Tem água com gás, tem água sem gás, tem Coca-Cola zero, tem Coca-Cola normal, tem água tônica, tem manga, tem uva, tem bolacha, tem biscoitinho, tem Fanta, tem Guaraná. Tem uma sala bonita, uma recepção bonita. Aí você quer conversar, você quer pedir conselho, no meio de um monte de gente falando, porque acaba o culto, o louvor está assim, ó, os irmãos conversando, e eu já estou surdo, já não ouço direito, você fica assim, pastor, é assim, 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 eu estou assim, ó, amém, irmão, Deus te abençoe. Pô, se eu já sou surdo, e no meio do barulho você quer contar algo importante, não dá. Agora, pare de ficar buscando conselho. Vou dar um exemplo aqui. O Dudu vai pedir conselho de casamento para Renan. Renan nem casado é, mas vai casar, né, Renan? Tá em busca de uma varoa aí. Não. Quem que ele vai pedir conselho? Para alguém que já está maduro, experiente. Para alguém que já passou pelo que você já passou. Você está aí, diga amém. Terceiro e último, busque a paz do Espírito de Deus em seu espírito. Busque a paz do Espírito de Deus em seu espírito. Olha o que diz Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados. Paz, paz, paz. Irmão, deixa eu dizer algo para você aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Beber não é pecado. Não está na Bíblia que beber cerveja, beber pinga, beber rum, vodka, uísque, Ballantines não, vamos num Royal Salute 21 anos. É bom, Jacó? Para mim é o melhor, Royal Salute 21 anos. Agora presta atenção, você é evangélico, aí você vai no aniversário, alguém diz para você, toma aqui um uísque com a gente. Você sente paz de beber? Não. Então é isso que eu estou te ensinando. Na hora que você é casado, na hora que você vai trair sua esposa, você sente paz em trair sua esposa? Não. Você sente paz em falar mal de alguém? Não. Tanto que quando o fofoqueiro vai falar uma coisa, ele fala assim para você, vou te contar, mas você não conta para ninguém não. Quando alguém te falar isso, você fala assim, fofoqueiro, eu te repreendo. Sabe por quê? Porque nem ele tem paz no que ele está falando. A Bíblia diz, se você quer ser bem sucedido, aprenda a ouvir a voz de Deus, busque conselheiros maduros e tenha paz no seu coração para fazer o que tem que ser feito. Paz. A paz de Deus, diz o versículo, vai ser o árbitro em vosso coração. Agora, esse juiz aqui não é como o juiz do jogo do Flamengo e do Corinthians na semana passada, que foi pênalti e ele não deu. Não, esse juiz aqui não erra. Aliás, eu quero dar parabéns para os flamenguistas, que foram campeões mesmo sem ganhar nenhuma partida contra o Corinthians. Mas foi, fazer o quê, né, Lucas? Parabéns. Então esse juiz aqui do futebol, ele erra. Quando ele erra, tem o VAR.
Mas esse conselheiro que habita em mim, que habita em você, a Bíblia diz que ele é um juiz, que ele não erra. Ele não te dá a direção errada, ele não te dá a sentença errada. Meu irmão, ele não vai falhar com você. Amém? Amém, irmãos? E eu quero concluir dizendo que, mais do que receber conselho, você precisa ser um conselheiro. Mais do que receber conselhos do Senhor, você precisa ser um conselheiro. Você precisa ser alguém usado por Deus. Você precisa deixar Deus usar a sua vida para ajudar alguém, para ministrar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Você está aí? Conselheiro e não fofoqueiro. Ajudar as pessoas nos seus problemas, não criar problemas. Eu gosto do Lucas, do Cristiano Lucas. Ele é meio assim, ele é meio apavorado, tem hora, né? Ele é engraçado que a gente liga, eu ligo para ele, ele não atende, eu ligo, ele não atende, eu ligo, ele não atende. Depois de uns 3 dias ele me liga. Pastor, o senhor me ligou, né? Falei, já morri, já enterrei. Mas ele, quando ele quer falar comigo, ele dá um jeito. Quando ele me liga, ele fala assim: pastor, eu preciso de um conselho. O que eu faço? É diferente, irmãos. O que eu vivi, eu vivo, eu tenho experiência. E eu digo para ele: faça assim, assim, assim. Pastor, estou garantindo. É isso. Quando o Kwame me mandou uma mensagem hoje: pastor, compre tal ação. Aí ele falou assim: eu não mando ninguém comprar essa ação, só mando o senhor, porque o senhor é doido. Ela desvalorizou 15%, acho que 10%, né? Se o senhor comprar, ela vai dar mais uma caidinha e vai subir. Ele é um conselheiro na área. Amanhã eu vou comprar 1000 papéis. 1000 tá bom? É muito? Vou comprar 1000. 5.000? Vou comprar 5.000 então. 5.000 papéis. Ele é um conselheiro. Ele é um conselheiro. Seu Mateus tem quantos anos de casado, seu Mateus? 50 e quantos? E 3 anos de casado. Meu irmão, aguentar a mulher não é fácil. O cabelo dele até caiu já, ó. Mas ele Dona Marlene ficou vermelha lá, ficou vermelha. Calma, Dona Marlene, calma. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É o contrário. Então, ele vai te saber dizer, ela vai saber te dizer: moça, não é essa amiga que está do seu lado aí não. Ela vai saber fazer. Ela vai saber te dar um conselho. Diga: Deus é bênção na minha vida, e eu vou ser bênção na vida de outras pessoas. Amém, meu irmão? Amém? Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?